Bom dia, Pai, seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel, para Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que os teus olhos estejam voltados aos céus, que os teus ouvidos atentos à voz do Senhor, e o teu coração sedento para ouvir a palavra daquele que vive, daquele que reina. Jesus te ama, querido. Ele não quer que você pereça, mas que venha o conhecimento da verdade, seja salvo. O Senhor é fiel e Ele é poderoso para fazer na sua vida muito mais além do que você tem pedido e pensado. Porque Deus é o mesmo de ontem, hoje e o será eternamente. E nele não há variação de sombras. Ele é perfeito e é perfeitamente capaz de poder transformar a tua história e a tua casa. Confie no Senhor, busque a sua face, se posicione na sua presença. Creia que Deus é galardoador dos que o amam e dos que o buscam, e permaneça, prevaleça, resista e continue marchando na presença do Senhor Jesus Cristo. Amém? Antes de entrar na meditação da palavra, eu gostaria de pedir para você deixar o seu like, dê o seu joinha, ele nos ajuda. Compartilhe essa mensagem, nos ajuda a ter visibilidade, a alcançar vidas. Porque o nosso intuito, querido, é fazer o ide do Senhor, pois na palavra está escrito: ide por todas as nações, pregai o evangelho a toda criatura, e aquele que crer e for batizado será salvo. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, nos ajude a propagar e a fazer a vontade do Pai. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos meditar? Hoje a palavra se encontra no livro de Esdras, capítulo 8, versículo 21 a seguir, que diz assim: Então apregoei ali um jejum, junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para os nossos filhos e para todos os nossos bens. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiro para nos defender do inimigo pelo caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre nós todos, os que o buscam, para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Então separei 12 dos chefes dos sacerdotes, Serabias, Asabias, e com ele 10 dos seus irmãos. E pesei-lhes a prata, o ouro, os vasos que eram a oferta para a casa do nosso Deus, que ofereceram o rei, os seus conselheiros, os seus príncipes e todo Israel que ali se achou, e pesei em suas mãos 650 talentos de prata, e em vasos de prata 100 talentos, e 100 talentos de ouro, 20 bacias de ouro de 1000 dracmas, e 2 vasos de bom metal lustroso, tão precioso como ouro. E disse-lhes: vós sois santos ao Senhor, e são santos estes utensílios, como também esta prata, este ouro, oferta voluntária oferecida ao Senhor Deus de vossos pais. Vigiai, pois, guardai-os, até que os peseis na presença dos chefes, dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes dos pais de Israel em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então os sacerdotes levitas receberam o peso da prata, do ouro, dos utensílios para trazer a Jerusalém, a casa do nosso Deus. E partimos do rio Ava no dia 12, no primeiro mês, para irmos a Jerusalém. E a mão do nosso Deus estava sobre nós, livrou-nos da mão dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. E chegamos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Querido, há momentos na nossa vida que vai ser assim. Nós vamos falar do amor de Deus, da palavra de Deus, da presença de Deus. Mas vai chegar o tempo em que, na nossa vida, nós vamos executar a confiança que temos no nosso Deus. Nós vamos
ser testemunhas daquilo que nós proferimos, da fé que nós proferimos, da confiança em Deus que nós proferimos. Por quê? Porque o que eu prego, eu vivo. Porque eu tenho que ser testemunha do Senhor por onde eu passar. E Deus às vezes permite situações de adversidades, problemas, dificuldades, para que nós possamos ver que Ele é Deus na nossa vida e para as pessoas verem que Ele é Deus na nossa vida. Porque nós temos que aprender a confiar no Senhor nos tempos de bonança, nos tempos onde as coisas estão bem. Mas nós temos que aprender a executar a confiança no Senhor nos tempos difíceis, nos momentos incertos, nos momentos onde nós vamos ser dependentes plenamente do Senhor. Se você ler a história, o que Esdras está falando aqui é o seguinte: Deus estava cumprindo a sua palavra, Deus estava cumprindo a sua promessa, porque 70 anos antes, Israel é levado para o cativeiro por causa do pecado, por causa que abandonou o seu Deus, por causa que deixou a presença do Todo-Poderoso. Deus arguiu, Deus falou, Deus prometeu e Deus cumpriu a sua promessa, porque o povo endureceu a sua cerviz, o povo endureceu o seu coração e não ouviu a voz do Senhor, e Deus executou juízo e justiça, enviando o rei Nabucodonosor para levá-los ao cativeiro. E eles foram. Eles foram arrebatados da sua casa, os utensílios que estavam dentro do templo, os utensílios de prata e de ouro que pertencia ao povo de Israel, foi levado. E agora, 70 anos depois, assim como o Senhor declarou pela boca do profeta Jeremias, Deus agora está enviando de volta Israel para o seu lugar. E quando Israel está se preparando para sair e os seus líderes recebem a incumbência de voltar para Jerusalém para fazer a obra, a edificação, a reedificação do templo, e tudo que foi tirado de dentro do templo é devolvido pela mão do rei Ciro, agora o povo ali se reúne. E aquele que é levantado como líder do povo de Israel, na hora que eles estão organizando a partida para voltar para casa, que eles estão ali já nos limites da fronteira para poder ir embora, ele se dá conta de uma coisa: que Deus estava cumprindo a palavra, que o povo estava se reunindo para voltar, que Deus devolveu tudo que pertence a Israel. Só que o caminho, irmão, para quando eles vieram de lá para cá, eles foram escoltados como prisioneiros de Nabucodonosor. Então tinha um exército protegendo as coisas, os bens físicos. E agora, para voltar, eles estavam reunidos, somente eles. E aí o líder de Israel se dá conta de uma coisa: ele não podia pedir para o rei que lhe desse escolta, porque ele lembrou que ele pregou para o rei, que ele contou para o rei que eles eram filhos do Deus Altíssimo, e que Deus guarda aqueles que o buscam, que Deus protege aqueles que o buscam. Então tem momentos na nossa vida que vai acontecer como ele. Ele teve que confiar e ele teve que fazer com o pessoal, juntou o povo e falou: olha, o negócio é o seguinte, vamos nos consagrar, vamos jejumar, vamos consagrar, vamos fazer consagração, porque o caminho de volta, quem vai guardar é o Senhor. O caminho para casa, quem vai nos guiar é o Senhor. Nós temos que estar revestidos do poder, da presença do Senhor, como Israel estava no deserto quando saiu do Egito para entrar na terra prometida. A glória do Senhor é quem vai ser a nossa segurança. A presença do Senhor é quem vai ser a nossa proteção. E nós temos que buscar a presença do Senhor. E ali o povo se reúne num só propósito, num só objetivo,
para voltar para casa e numa só confiança. Porque se nós declararmos que confiamos em Deus e no momento de dificuldade nós vacilarmos nosso pé, nós olharmos para trás, nós nos acovardarmos e não sair do lugar, nós não vamos honrar o Senhor. Então tem momentos na nossa vida, querido, que mesmo nós olhando e sabendo que lá na frente vai ter salteadores, vai ter bandidos, vai ter problema, porque eles iam passar em meio a vales e os ladrões, os bandidos, eles ficavam sobre os montes esperando as caravanas passar para dar sobre elas e roubar-lhes os pertences e matar, ou levar como prisioneiro, como escravo, aqueles que eles capturavam com vida. Então, esse era o medo, porque eles sabiam dessa certeza, porque isso acontecia de fato e muitas vidas eram ceifadas nas estradas que não tinha proteção, que não tinha guarda, que não tinha ali oficiais do rei para cuidarem da segurança dos transeuntes naquele lugar, porque eles iam passar por lugar ermos. E ali eles tiveram que confiar em Deus. Eles tiveram que se posicionar em Deus. Eles tiveram que acreditar em Deus. E foram. E chegaram em Jerusalém. E quando eles chegam em Jerusalém, que eles vão pesar todo esse ouro, toda essa prata que foi incumbido aos levitas, aos sacerdotes que cuidassem e carregassem e que chegassem em Jerusalém, devolvessem e entregassem diante de todos. Quando eles pesam, é dito que não se perdeu uma só moeda, um só grama. Sabe por quê? Porque Deus deu livramento. Porque Deus foi com eles em todo o tempo. Porque a confiança deles em Deus moveu o coração de Deus e Deus esteve com eles em toda a trajetória da volta para casa, porque era cumprimento da palavra. Mesmo que eles não estavam vendo, mesmo que eles não estavam ali recebendo, sabe? Vendo a nuvem, porque naquele tempo não tinha nuvem. Eles tinham que confiar que a presença de Deus era real. E eles foram, eles marcharam e eles chegaram em Jerusalém. E ali eles viram que a mão do Senhor livrou, abençoou e prosperou o seu retorno para casa. Querido, quando nós nos levantamos para voltar para a casa do Senhor, é assim. O inimigo ele ruge, o inimigo ele brama, o inimigo ele se levanta, o inimigo tenta atormentar, trazer terror, trazer medo, trazer pânico, mas nós temos que confiar em Deus, nós temos que permanecer em Deus, nós temos que prevalecer na palavra do Senhor, porque muitas coisas vão tentar nos impedir de fazer a vontade do Senhor, de estarmos na presença do Senhor, de buscarmos a face do Senhor, mas nós temos que confiar no seu nome, na sua palavra, na sua presença, no seu poder. Nós temos que dar crédito àquilo que Deus está falando no nosso coração e ficar firmes, não olhar para a direita, não olhar para a esquerda, não olhar para trás, mas olhar para o alvo, olhar para o foco, olhar para Jesus, permanecer fiel na palavra que o Senhor declarou sobre a nossa vida. Confiar que o Senhor é quem guarda, o Senhor é quem protege, o Senhor é quem guia. A mão do Senhor está estendida sobre a nossa vida. A palavra do Senhor foi liberada sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre a nossa causa. E confiarmos, e permanecer e prevalecer. Porque a palavra vem dizendo em Apocalipse que aquele que permanecer até o fim receberá a coroa de glória, serão abençoados. Então nós temos que permanecer e prevalecer, ficar firmes no Senhor. Apesar do vento, apesar da tempestade, apesar da força das ondas, apesar da escuridão da noite, o nosso foco é Jesus Cristo. Nós temos que confiar naquilo que o Senhor tem determinado sobre a nossa vida. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para o momento, olhe para a sua história, olhe o que Deus já fez com você para que você chegasse até aqui. E creia que o Senhor é poderoso para fazer muito mais. Permaneça firme, permaneça fiel. Não se deixe levar pelas palavras doces, pelas palavras de engodo, pelas palavras de engano, sabe? Não se deixe levar pelas mentiras de Satanás, mas tenha fé. Permaneça fiel em Cristo Jesus, autor da nossa salvação, da nossa vida, autor da nossa fé, o único suficiente
Salvador, o único Deus que pode transformar a nossa história. Permaneça fiel, porque Ele é fiel conosco. E a palavra diz que mesmo que nós sendo infiel, Ele continua fiel, porque nele não há variação de sombra, ele não muda, ele não é infiel, Ele é fiel para fazer aquilo que Ele tem prometido. Então, continue, querido. Marche, se esforce. Josué, quando estava chorando a morte de Moisés, quando chegou no prazo de 30 dias, Deus falou com ele: olha, Josué, meu servo Moisés é morto. Levanta, esforça-te e tem bom ânimo, porque você vai liderar esse povo para adentrar a terra prometida. Querido, Deus tem colocado na tua mão a sua obra. Deus tem confiado na tua mão aquilo que Ele tem prometido sobre a sua casa. Então, permaneça e prevaleça. Confie no Senhor. Decreta a sua palavra. Fique firme e Deus fará tudo aquilo que Ele tem lhe prometido. O Senhor é poderoso para fazer na sua vida muito mais além do que você tem pedido e pensado. Creia nas promessas do Senhor e na palavra do Senhor. Não olhe para trás. Olhe para o alvo, olhe para o foco, olhe para Cristo. Nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Rei, nosso Deus. E Ele é fiel. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Se você me ouviu até aqui, eu agradeço pela sua atenção. Peço a você, continue meditando nessa palavra. Leia toda a história do livro de Esdras e aprenda com o povo de Deus a ser firme naquilo que Deus tem colocado em seu coração e a permanecer fiel na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus te ama. Ele não quer que você pereça, mas que você venha ao conhecimento da verdade e seja salvo. Fica na graça do Senhor Jesus Cristo. E não se esqueça, deixe o seu like, compartilhe essa mensagem e você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação, porque o nosso intuito é fazer o ID do Senhor. Seja você nesse dia de hoje uma bênção. Jesus te ama.